Irmãos e irmãs, neste dia 20 de julho, segunda-feira, escutemos o Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração perversa e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Este foi o pedido dos doutores da lei e dos mestres da lei. Eles já tinham ouvido muitos ensinamentos do Senhor, já tinham visto muitos milagres, mas ainda a perversidade persiste. Sinais e milagres, irmãos e irmãs, não são suficientes para mudar um coração endurecido. Não se trata de uma questão de evidência, mas de uma questão de vontade. Se o próprio Jesus, com seu poder, escrevesse nos céus com estrelas, Deus é amor, aquela geração perversa e adúltera, fechada, não acreditaria. A fé vem muito mais pelo escutar do que pelo ver. Inclusive, quando nosso Senhor se submete às exigências de Tomé, que não acredita na comunidade, quando os seus discípulos do Senhor dizem, nós vimos o Senhor. Tomé disse, não acredito. Se não tocar nas marcas dos pregos, não acreditarei. Se não tocar no seu lado perfurado, não acreditarei. Naquele momento, Jesus como que se submete às demandas de Tomé para ensinar algo maior, para no final dizer, pois bem, Tomé, tu acreditaste porque viste, mas bem-aventurados são aqueles que acreditarão sem ver. Os fariseus, os mestres da lei, desejam provas, mas a maior prova, o maior sinal, estava a um palmo deles, que era o próprio Cristo. Porém, eles estavam fechados. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas São João diz, ele veio para os seus e os seus não o acolheram. E Jesus disse, essa é uma geração perversa e adúltera, porque busca um sinal. Essa resposta soa bastante ríspida e agressiva para nós, mas é uma alerta que nós precisamos ouvir, pois às vezes tentamos a Deus pedindo um sinal. E vemos aí muitos dentro de igrejas tentando o Senhor, pedindo sinais. Até ministros de Deus tentam fomentar no povo esse desejo de milagres. É um povo que está muito mais atrás de sinais do que de uma verdadeira experiência de Deus. Pedir sinais é sinal de desconfiança. Quem pede sinal demonstra que não tem fé. Deus não costuma atender a tais sinais, a pedidos que têm como fundamento sinais. Jesus fez sinais quando ele quis fazer. Ele não se submeteu aos caprichos da multidão ávida de milagres. Nenhum sinal converte a ninguém quando o coração não está aquebrantado. Ele é Deus e não está de prontidão para agir conforme o nosso bel prazer. É deselegante pedir que Jesus nos prove alguma coisa. Mas algumas pessoas nas relações até pedem sinais. Jesus abomina esse tipo de pedido.
Veja bem, um filho diz para um pai: se é verdade que me amas, compra-me um celular. Se é verdade que me amas, compra-me um brinquedo. Que relação de barganha é essa? O pai pode até comprar um brinquedo, mas no outro dia ele vai dizer: então, se me amas, compra-me um carro. E é estranho também numa relação amorosa um marido pedir para a esposa isto: prova-me que me amas. Isso é uma agressividade. A resposta do outro provavelmente deveria ser: me respeite. Quem pede muitos sinais sem aceitar aquilo que significam é como alguém que recolhe placas de sinalizações de estradas em vez de seguir as indicações. Porque o sinal indica algo além dele próprio. Quando há uma placa apontando, uma seta, por exemplo, à esquerda, não é para se ficar à frente da placa, mas é para seguir adiante. Jesus, quando fazia algum sinal, queria demonstrar algo maior. Ele era filho de Deus. Então ele queria demonstrar que ali estava o Filho de Deus. Já bastava o que ele fez. Agora o verdadeiro sinal ele vai dar, que é o sinal de Jonas, que passou 3 dias dentro do ventre de uma baleia, como que sepultado. Depois foi lançado, vomitado para fora, saiu. Ele se deixa encontrar pelos que não o põem à prova e se manifesta aos que nele confiam, diz o livro da sabedoria. Para uma geração perversa e adúltera que busca um sinal, só se pode dar um sinal, o sinal de Jonas, como falávamos. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Trata-se de uma alusão metafórica à morte e ressurreição de Jesus. Todas as gerações de Adão até hoje são perversas, ou seja, voltadas para outra direção. Perversão significa se afastar de Deus. Conversão significa se aproximar de Deus. Converter-se é voltar-se para Deus. Perverter-se é afastar-se de Deus. Jesus deixa muito bem claro que quem pede sinal é perverso, é uma geração perversa que se afastou verdadeiramente de Deus. A geração adúltera é aquela que não ama seu esposo, mas segue outros amores. O Filho do Homem entrou por 3 dias no coração da terra quando foi sepultado, em solidariedade absoluta com quem o rejeita. Pode haver maior sinal do que esse? Embora nós procuremos em Deus as características de ídolo, como grandioso, fascinante e tremendo, aos pastores Deus é apresentado como uma criança pequena e enfaixada, como diz São Lucas. Isso vos servirá de sinal. Olha aí. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. O Criador do céu e da terra estava deitado numa manjedoura. Não tinha onde reclinar a cabeça. Estava sedento, tenho sede. Aí está o sinal na frente dos homens. Mas queremos espetáculo. O sinal que Jesus dá é o sinal de Jonas, que é entrar dentro da terra, ser sepultado, morrer. Como Jonas passou 3 dias no ventre da baleia. Aquela baleia simbolizava a sepultura de Jesus, a sepultura na qual Nosso Senhor foi enterrado. Então, o sinal de Jesus é o dom de si mesmo, é a doação da sua vida. O maior sinal que Jesus dá é a sua cruz. Justamente, a cruz é o seu verdadeiro sinal, que o revela como amor crucificado, como diz Santa Catarina de Sena. A cruz é a resposta divina à provocação do homem que pede sinais. Ao ser sepultado, Cristo entrou na terra e nós somos criados do barro e da terra. Ou seja, nós somos terra. Humus, em latim, é terra. Gerou a palavra homem. Então, se o homem é terra, Deus se encarna na terra, no homem. Deus como que se sepulta no homem.
Deus entrou no homem. Jesus entrou no próprio coração do homem para ressuscitá-lo, como diz no credo. Ele desceu aos infernos. Então, Jesus desceu a essa realidade nossa, o Senhor crucificado, morto e sepultado conosco e por nós, sepultado e crucificado nas nossas noites, nos nossos abismos, desceu aos nossos infernos. O Senhor crucificado, morto e sepultado e ressuscitado é a revelação, se torna o sinal inquestionável do amor de Deus. Por isso, em vez de pedirmos um sinal, batamos no nosso peito, irmãos e irmãs, e nos voltemos para Ele, que tanto nos amou, que se entregou por cada um de nós. Voltemos o nosso olhar para aquele que perfuramos, como diz São João, olharão para aquele que traspassaram. Por isso, com o coração também traspassado, digamos também nós, Senhor, o que devemos fazer? E não sinais que Ele deve fazer para nós, e não milagres que Ele deve fazer para nós. Aqui está quem é maior do que Jonas. Jonas, contra a sua vontade, foi o profeta da misericórdia. Jesus é a encarnação da misericórdia que se doa. Aqui está quem é maior do que Salomão. Salomão é sábio, Jesus é a própria sabedoria. Por isso, como o povo de Nínive, que se converteu diante da pregação de Jonas, que nós também nos convertamos hoje diante da pregação daquele que é maior do que Jonas. Que nossa vivência cristã seja consistente, sem barganhas com Deus, antes com compromisso. Que não busquemos um Jesus milagreiro para satisfazer as nossas necessidades, que não tentemos a Deus para que Ele satisfaça a nossa vontade, mas antes façamos nós a sua vontade. Não creio em Ti, Senhor, pelas Tuas obras, sinais e façanhas. Creio em Ti, porque quando foste sepultado e ressuscitado, Tu te tornaste o maior de todos os sinais. Assim seja.